Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Giovana Jesus Falcão, sou estudante do curso de Letras da Universidade do Estado do Amazonas, a UEA, e faço parte do projeto Letras em Rede, organizado e supervisionado pela professora Socorro Viana. Essa é a nossa terceira aula sobre o gênero notícia. Nós veremos a estrutura do gênero notícia, assim como podemos escrever esse gênero textual, assim como pontos importantes que devem ser levados em conta nessa escrita, pontos relevantes. E, por fim, a questão da ambiguidade e a manchete jornalística, mais voltada para essa questão da ambiguidade. E, por fim, uma atividade. E esses três últimos pontos da nossa aula serão ministrados pela professora Juliana. Primeiramente, nós temos essa imagem que vocês já viram na aula passada, que é o quê? A estrutura da notícia como uma pirâmide invertida. Como assim? Por que isso? Porque logo no início dela, no título, nós já temos o objetivo, a informação. Ou seja, o ponto principal da notícia já vem no título, para chamar a atenção, atrair o leitor. Logo após esse título, nós temos a lead, que é o primeiro parágrafo da notícia e que deve conter algumas informações respondidas pelas seguintes perguntas: o que, onde, por quê, quando e como. Então, essas 6 perguntinhas já devem vir logo no primeiro parágrafo da notícia. E o corpo desse gênero, o corpo da notícia, é onde haverá a descrição, narração das informações com mais detalhes. Então, essa é a última parte, por isso é uma parte mais geral. Primeiro, a parte mais específica, depois, as partes mais gerais da notícia. Então, o título e subtítulo. A notícia, como eu havia dito, tem um título chamativo, onde já vem a informação que será dito. Ela pode ou não ter um subtítulo que vai fazer um recorte mais detalhado do assunto, pode ser um pouco maior do que a manchete, do que o título. E aqui nós trouxemos um exemplo de uma notícia. O título dela é Processo seletivo para pedagogos e professores em Manaus tem inscrições prorrogadas. Nela há um subtítulo, que é Prefeitura informou que o prazo foi estendido até 15 horas de sexta-feira, dia 10. Essa é uma notícia bem atual, foi publicada no dia 7 de 12 de 2021. E esses são o título e o subtítulo. O título, ele também pode ser chamado de manchete. É o que vai chamar, que vai atrair o leitor. E por isso mesmo ele está assim em destaque, já com a informação principal que será dada, que é processo seletivo foi prorrogado. As inscrições desse processo foi prorrogada. A lead, que é o parágrafo inicial, que contém aquelas 6 perguntas, na linguagem jornalística, o que corresponde à introdução da notícia. E, portanto, ela é tão importante e, por isso, também deve conter aquelas 6 perguntinhas que eu vou repetir, que é bem importante, que vai completar, que vai chamar a atenção do leitor, que é o quê? O que, quem, quando, onde, como e por quê. Essas 6 perguntinhas. Então, essa lead é justamente uma ferramenta muito importante que deve ser usada por aqueles que querem escrever uma notícia, contar uma notícia, usada para despertar a atenção do leitor para a leitura da notícia completa. Aqui nós temos o primeiro parágrafo da notícia, né, que nós já apresentamos a manchete e o subtítulo.
nós temos como lead dessa notícia, o primeiro parágrafo, o quê? As inscrições para o Processo Seletivo Simplificado, PSS, para a contratação de pedagogos e professores da Secretaria Municipal de Educação, SEMED, foram prorrogadas até às 15 horas desta sexta-feira, dia 10. Então, aqui nós temos uma lead contendo apenas algumas das perguntas. Isso nós podemos ver em várias outras notícias, né, que não seguiram essa mesma estrutura da lead. Mas, após a leitura desse primeiro parágrafo, nós temos contato com o corpo do texto, que é mais completo, que vai responder as outras perguntas, até porque ela é uma notícia bem curta. Vamos lá ao corpo da notícia, que é a parte que será apresentada a descrição mais detalhada. Nós temos nessa notícia, seguindo, né? Os interessados devem acessar o site da CEMED e preencher corretamente o formulário. O prazo foi estendido nesta terça-feira, dia 7, após o servidor do sistema de inscrição apresentar instabilidade. A seleção foi aberta nesta segunda, dia 6. A CEMED informou que a equipe da Divisão de Gestão da Tecnologia da Informação, DGTI, e desenvolvedores da Secretaria já estão trabalhando para restabelecer o acesso o mais breve possível. As oportunidades são para atuação em turmas do 1º ao 5º ano do ensino fundamental. E por último, né, o último parágrafo, a carga horária é de 40 horas semanais e a remuneração é o piso salarial da categoria. A contratação terá duração de até 12 meses, podendo ser prorrogada a critério da administração pelo mesmo período. Então, aqui nós temos uma notícia bem informativa, bem objetiva, não tem tanta descrição e narração, apenas a informação e outros dados correspondentes ao processo seletivo. Aqui nós veremos agora como que nós devemos escrever uma notícia. Então, primeiramente, nós deveremos escolher um fato atual e um público-alvo. O que seria isso, né? Escolher o fato que você gostaria de noticiar e o público-alvo, ou seja, quem serão os seus leitores. Segundo passo, fazer uma pesquisa detalhada, coletando o máximo de provas sobre o fato que será noticiado. Então, para não cair na realização de uma fake news, de uma notícia que não corresponde à realidade, nós temos que sempre buscar provas, buscar o máximo de dados, buscar sempre as testemunhas, quem estava no local, com quem aconteceu o fato. Terceiro passo, analisar todas as informações de forma crítica e organizar os dados conforme a prioridade e a relevância na história. Em seguida, elaborar um título criativo, instigante, que apresente a mensagem central da notícia, ou seja, a manchete. Quinto, construir um subtítulo com as informações adicionais, ainda não é a lead. Então, o sexto passo é que é necessário iniciar o corpo da sua notícia com a lead, uma introdução breve com aquelas 6 perguntas. Logo nos primeiros parágrafos, apontando as informações mais impactantes da notícia. E, por último, acrescentar as informações secundárias e os detalhes da notícia. Então, aqui nós vemos novamente a parte da estrutura da notícia, a parte mais objetiva, a parte mais informativa, ou seja, qual a informação central daquela notícia logo no início e, por último, a descrição, a narração dos detalhes dessa notícia. E nós devemos ter atenção em alguns pontos também na hora de escrever, que é o quê? Utilizar uma linguagem precisa, objetiva e acessível, justamente porque
não será lido apenas por uma pessoa, mas por várias pessoas. Então, como nós não sabemos, nós podemos mensurar quem será o nosso leitor, mas não tão diretamente, nós temos que escrever para o máximo de pessoas. Então, por isso mesmo, nós temos que ter uma linguagem objetiva e acessível, dando preferência a períodos mais curtos e em ordem direta. Segundo, manter uma organização textual entre o tamanho dos períodos e o tamanho dos parágrafos. Preferir também sempre as palavras mais simples e de fácil compreensão, evitando todo tipo de julgamento e ponto de vista pessoal. Lembrando das aulas passadas, nós falamos sobre a imparcialidade na notícia. Não defender um lado A ou um lado B. Tentar sempre ser o máximo imparcial. Após isso, também nós temos outro ponto importante: apresentar o máximo de dados possíveis para comprovar o fato. E, por último, utilizar a variedade padrão da língua portuguesa. Então, aqui nós temos que levar em conta esses pontos na hora da escrita da notícia, desse gênero. Então, agora nós iniciaremos na segunda parte da nossa aula, sobre a ambiguidade e sobre a manchete jornalística. Então, eu vou ficando por aqui, mas vocês continuem assistindo a aula com a professora Juliana. Muito obrigada a todos. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a professora Juliana. Eu vou dar continuidade à aula da professora Giovana. Né? A professora Giovana apresentou para a gente, né, a estrutura do gênero. E aí eu vou trazer para vocês. Né? Ela finaliza a aula mostrando sobre como escrever, né? E aí eu vou trazer algumas coisas interessantes para vocês, né? Sobre um ponto muito importante que a gente precisa se atentar quando a gente vai escrever uma notícia, que é, né, a questão de nós sermos coerentes, né? E evitarmos uma figura de linguagem bem, né? Evitarmos aí, né? Que pode um pequeno desvio da norma padrão, né? Que pode comprometer a integridade do nosso texto, né? E aí vou apresentar um pouquinho para vocês e espero que vocês se divirtam nessa aula, tento deixar ela bem divertida para vocês. E é isso. Vou apresentar aqui o slide. Essa é a nossa aula 3, né? Continuando a nossa aula 3. Eu vou aqui para continuar o conteúdo. Certo. A professora Giovana apresentou, né, o que a gente tem que ter atenção na hora de escrever. E eu vou trazer esse ponto para vocês aqui, que é a ambiguidade. Né? Não sei se vocês já devem conhecer, né, esse termo, mas eu vou apresentar ele para vocês. A ambiguidade, né, de acordo com o autor que eu trouxe, né, o Brasker, ele vai falar que, né, a ambiguidade semântica ela ocorre quando existe mais de uma interpretação possível para o relacionamento de termos de uma frase. E aí, né, eu trouxe uma tirinha que fica bem mais fácil de compreender, né, o que é ambiguidade, né? O rapazinho aqui, ele está com uma placa escrito "Vendo o pôr do sol". E aí, né, chega um homem mais velho para ele e pergunta: "Quanto você quer pelo pôr do sol?" E aí ele fala: "Não está à venda. Eu estou vendo o pôr do sol." Né? Aproveite para ver também. Então aí, o verbo vendo, ele trouxe uma ambiguidade para essa tirinha. Porque ele pode ser tanto o verbo ver quanto o verbo vender, né? Que foi a interpretação que o homem teve, né, por conta da placa, vendo o pôr do sol. Mas na verdade ele queria informar que ele estava vendo o pôr do sol, né? Assistindo, contemplando, né? E não vendendo.
Então, assim, acho que já ficou um pouco mais claro para que vocês entendam o que vem a ser a ambiguidade, né? Vou detalhar mais um pouco mais para frente. Certo. A ambiguidade, ela é um fator semântico, né? E ela vai, né, influenciar em várias interpretações, onde uma expressão ou uma palavra pode apresentar diferentes sentidos, causando problemas de comunicação, né? Como a gente viu na anterior, né? E por mais que, né, tem um autor, né, o Ferrarese, ele vai informar que não é um problema, né, a ambiguidade, né, em várias situações de fala. A ambiguidade, ela é proposital, né, por parte do locutor. Ela é o locutor, né, quem vai falar, enunciar, ele escolhe utilizar da ambiguidade, né, por algum motivo no seu discurso, né? Mas no gênero textual que a gente está estudando, que eu vou dar enfoque agora na manchete jornalística, que é uma parte muito importante do nosso gênero, é importantíssimo que a ambiguidade não seja sua primeira escolha na construção, né? Esse fator ele compromete a intencionalidade do gênero, né? Que é informar. A manchete, que eu vou apresentar também mais para frente, ela tem que resumir o fato que você vai apresentar, né, nos detalhes da notícia. E aí, se você usa da ambiguidade, isso distorce a verdade dos fatos noticiados, né? Então, assim, ela não deve ser a nossa primeira escolha. Mas, como a gente já viu, né, nas aulas passadas, o sensacionalismo, ele utiliza bastante da ambiguidade justamente por ela chamar a atenção muitas vezes, né? Agora, falando um pouco sobre as manchetes jornalísticas, que a gente vai focar aqui hoje, né? Segundo Giraldelli e Pereira de Sá, a manchete ela refere-se ao título principal, dando maior relevância, podendo ser a manchete principal do jornal. Vocês lembram na aula passada, né, que tem as manchetes logo de chamada, principais assim, podem ser essas, podem ser, né, também manchetes dos cadernos, das seções, das páginas, né? E em relação à notícia, a manchete é o ponto principal. Ela vai estar sempre resumindo a notícia. Então, ó, fator importante. Ela sempre vai resumir a notícia. Então, se a sua manchete ela é ambígua, ela não traz exatamente o que você vai trazer na sua notícia, então ela não está cumprindo o papel mínimo dela, que é resumir aquela notícia, né? E aí, tendo como base essas definições, a gente vai perceber o quê? Que a manchete ela é responsável por comunicar claramente e resumidamente o conteúdo vinculado na notícia, sendo o primeiro meio de interação e apresentando o leitor ao que está por vir ao ler a notícia. Portanto, né, é necessário o quê? Que ela capte a atenção do leitor e ainda assim informe verdadeiramente o fato a ser noticiado. Então, né, se você estiver aí em posição de fazer, né, escrever, fazer uma chamada, uma manchete jornalística, escrever uma notícia. Então, fique muito atento, né, à sua manchete, como que você vai desenvolver ela, se ela sempre se questione, né, está clara a minha manchete, né, o que eu estou trazendo nessa manchete resume verdadeiramente o que eu vou trazer na minha notícia. Agora eu vou trazer para vocês, né, alguns exemplos de manchete jornalística, né, e aí essa imagem pode até chocar, né, de primeira, né? Mas ele foi de um jornal daqui do Amazonas, daqui de Manaus, né, de dezembro de 2016. Quando vemos uma notícia sensacionalista ou escrita com incoerências e ambiguidades, tendemos a o quê? A desqualificar a fonte da reportagem. Por quê? A incoerência é tida como desprivilegiada, né, por conta da estigmatização que a gente já sabe que tem, né? Escrever e falar incorretamente. Então, assim, olha o que vai trazer nessa manchete. Meninas dão de 4. Gente, absurdo, né? E aí, menorzinho lá em cima vai trazer, né? Show! A Arena da Amazônia foi palco de gols e muito futebol. Então, assim, mas olha a chamada da manchete, né? Tá ali em cima, esportes. Menorzinho tá escrito que foi na Arena da Amazônia. Embaixo tem a imagem das jogadoras. Mas a primeira informação que a gente bate o olho quando a gente abre o jornal é o que está em mais evidência.
Meninas dão de 4. Gente, essa construção aqui foi muito, muito maldosa, né? E aí esse jornal, ele teve até que trazer, né? Foi exigido dele que fizesse uma retratação, porque foi extremamente machista, né? Extremamente sexista essa colocação, essa manchete horrível, né? A primeira coisa que tu imagina não é que é relacionado ao futebol. Você precisa ler o que está em cima, ver que se fala sobre esportes, ver as fotos das meninas, para você perceber que não é o que está explícito ali na manchete, né? Então, assim, prestem bastante atenção nas construções de vocês. Isso foi no jornal aqui de excelência daqui, né? Então, assim, tome bastante cuidado, né? Aí, agora, né, eu vou apresentar para vocês alguns exemplos de manchetes que possuem ambiguidade, né? Em suas construções frasais. E, né, para poder compreender essas manchetes, né, o que elas vão trazer, é necessário que a gente tenha conhecimento prévio acerca dos assuntos que vão ser tratados. Porque sem isso, sem o conhecimento prévio da gente, que nem a gente falou lá na segunda aula, né, que é uma cooperação, né, do leitor e de quem está enunciando, né? Então, assim, o leitor tem que ser coautor da notícia. Mas aqui é extremamente necessário, porque se o leitor ele não tem o conhecimento prévio sobre o que está acontecendo ali no mundo, né, sobre esses acontecimentos que estão ali, né, rolando, ele não consegue entender claramente, né, por conta da ambiguidade das manchetes, né? E aí, né, é possível até mesmo propor outras interpretações possíveis dessas manchetes que eu vou trazer para vocês. E muitas das vezes elas trazem até comicidade, né? Quando a gente for prestar atenção. Vocês vão ver os próximos exemplos. Eu tenho certeza que alguma risadinha vai sair aí. Primeiro exemplo que eu trouxe. Esse jornal, o nome dele já diz, né? O jornal sensacionalista. A manchete é: especialistas discutem a eficácia da terceira dose de Lula. Isso aqui, ele foi muito divulgado no tempo que estava em alta, né? A questão da vacinação e tudo mais. E aí eles colocam: especialistas discutem a eficácia da terceira dose de Lula. A expressão dose, ela é definida como quantidade determinada de um medicamento que se toma de uma vez, né? Então, assim, a escolha dessa organização frasal fica meio em dúvida. Tem a foto do Lula ali. Terceira dose de Lula. A primeira coisa que a gente associa quando a gente vai ler, né? Que é uma das possibilidades ali embaixo, ó, que o Lula ele precisa tomar 3 doses da vacina, considerando o período em que isso aqui foi divulgado, né? Que a palavra dose estava diretamente ligada com a questão da vacinação, né? E aí, só que não é esse o objetivo, né? E a gente fica se questionando, dose? O que é da dose daqui desse, né? É uma vacina? Bebida alcoólica, né? Terceiro mandato? E é a última opção, e ninguém lembra do terceiro mandato, né? A gente, justamente, terceira dose, eles vão discutir dentro dessa notícia, a possibilidade, né? Discutem a eficácia de, né, um terceiro mandato do Lula, né? A presidência. Então, assim, não fica claro à primeira vista quando a gente lê. A gente percebe 3 possibilidades que o Lula precisa tomar 3 doses da vacina, que Lula é o nome de uma vacina que os cientistas estão buscando saber, né, a eficácia. E aí a gente fica sempre em dúvida, tipo, mas dose? De que dose, né? E aí complicado, né? Podiam ter estruturado melhor essa manchete, né? Mas, pelo nome do jornal, a gente já espera, né, que isso vai acontecer. Outro exemplo, né? O G1, super conceituado G1, né? Esses aqui são virtuais, né? Polícia indicia estudante picado por naja, mãe, padrasto e outras 9 pessoas. Aí, né, o rapaz, ele retuita. Como que o estudante resistiu sendo picado por naja e por mais 11 pessoas? E a gente fica, nossa, como assim? A gente às vezes lê, passa direto e nem percebe. Mas se você for ler de novo, realmente faz muito sentido ele se questionar isso. Porque foi picado por naja, mãe, padrasto e outras 9 pessoas. Mas, na verdade, a polícia indiciou tanto o estudante quanto as pessoas que estavam envolvidas na situação, né, desse rapaz que ele possuía uma naja ilegalmente.
Ela não é um animal doméstico, ela não pode ser criada em residências, né? Ela é um animal silvestre. Mas ele possuía ela, né? E aí ele acabou sendo picado. Se você não sabia o que estava acontecendo na época, né? Você não vai conseguir contextualizar e você vai ficar pensando, mas meu Deus, como que ele foi picado pela Naja? Como que a mãe e o padrasto e outras 9 pessoas picaram o rapaz também, né? Dá até um pouco, fica até um pouco engraçado. A gente lê uma notícia assim, tanto que ela foi reescrita, essa notícia, e ela foi repostada, né? E aí que a gente fala, né? Que o contexto ele é extremamente necessário para compreender o real sentido dessa manchete, né? E aí, por conta dessa má estruturação frasal, nós temos outra interpretação possível, né? Que é justamente a ideia do rapaz que repostou, né? Como se o estudante tivesse sido picado pela Naja e por mais 11 pessoas, inclusive a mãe e o padrasto, né? Certo. E agora vem aqui a minha preferida, né? O quesito de comicidade. Porque vocês vão ver agora, né? Olha só, é da página Rolling Stone Brasil. Tem nada a ver, Rolling Stone é uma banda, mas eles decidiram retweetar, né? Repostar uma notícia. Isso era que eu vi no Facebook. E aí vai falar o quê? Que a Camila Pitanga ataca o Bolsonaro de jet ski durante pandemia. 2 pontos. Genocida. Não faz o mínimo sentido. O mínimo sentido. Quanto mais você lê, mais difícil fica de entender. Camila Pitanga ataca Bolsonaro de jet ski durante pandemia. Genocida. O que isso como que se traduz isso, né? A organização frasal novamente foi inimiga dessa manchete. O termo ataca, à primeira vista, ele faz que a gente pense que apenas ele é o causador da confusão aqui interpretativa. Ataca Bolsonaro. Mas se a gente tenta reestruturar essa frase trocando o verbo, né? Ataca, a gente vai ter o mesmo resultado. Então, assim, o problema não está no ataca, né? Ele está na construção total dessa manchete. E aí, o que vocês imaginam quando você lê Camila Pitanga ataca Bolsonaro de jet ski durante a pandemia? Eu consigo, nossa, minha imaginação aqui foi longe. Então, o que a gente imagina lendo essa manchete? É exatamente essa montagem aqui. A Camila Pitanga em cima do jet ski, atropelando, atacando o Bolsonaro, né? Que está ali dentro da água. Não tinha outro lugar para o jet ski estar também, né? E aí a gente fica se questionando, mas por que motivo a Camila Pitanga atacaria o presidente Bolsonaro, né? Com um jet ski? E de onde que surgiu o termo genocida, né? Que fica solto ali na manchete. Camila Pitanga ataca Bolsonaro de jet ski durante a pandemia. Genocida. Não faz o mínimo sentido. Na verdade, né? O que aconteceu aqui, que envolve toda essa situação, era que no momento, né? Das ondas da pandemia, né? Que estava fortíssima, que muitas pessoas estavam em lockdown, né? O presidente decidiu tirar um momento de lazer, né? Nesse momento, especificamente, no momento das mais fortes, assim, da pandemia, e aí foi para a praia andar de jet ski como se tudo estivesse perfeitamente organizado no Brasil. E aí a Camila Pitanga, né, ela vai lá e chama o presidente Bolsonaro de genocida. Então, assim, olha toda a situação que existiu de verdade e olha como foi organizada essa frase. Então, se a gente não conhece o contexto, não sabe que o Bolsonaro estava andando na praia de jet ski, não sabe que a Camila Pitanga se pronunciou, né, nas redes sociais, não sabe, né, que genocídio é um termo que tem sido muito referenciado, né, ao presidente Bolsonaro, a gente fica perdido no que está acontecendo nessa notícia. Ainda botam aqui a imagem dela que não tem nada a ver, parece que ela está sendo fotografada em algum desfile, em algum lugar assim. Então, assim, a gente precisa clicar na notícia para poder entender o que aconteceu. Então, vocês perceberam? Não resume o que vai ter dentro da notícia, né? Essas manchetes. Você precisa clicar na notícia para poder entender, né? Você até dá uma risadinha, nem que seja aquele arzinho ali pelo nariz, você solta quando você lê uma notícia assim. E isso, né, acaba por desqualificar esses jornais, essas manchetes, porque a gente fica pensando, poxa, eles não conseguiram escrever a manchete só, que é a chamada. Como que vai ser, né, o desenvolver dessa notícia, né? Quais outros erros eu vou encontrar
quando eu começar a minha leitura? Eu vou compreender o que está escrito lá dentro, né? Então, assim, a gente tem que ter muita, muita atenção, né? E aí, eu trago uma proposta para você que está lendo, né? Você que está assistindo aqui a nossa aula. Como que você reescreveria essas manchetes? Como que você faria as chamadas delas para que elas realmente resumissem os ocorridos, né? E aí, ficassem realmente claras, né? Com a proposta que a manchete tem, que é resumir claramente, né? O que vai ser proposto na notícia. E aí, eu proponho esse desafio para vocês, né? Para que, né, quem sentir a vontade, quem quiser colaborar, né, aí nos comentários, como que você reescreveria suas manchetes de forma a ficar bem clara, né? Como você reestruturaria? Deixaria coerente, coesa, né? E aí eu lanço o desafio para vocês, né? Eu já fiz esse exercício também, né? De tentar reescrever. A gente vai... Quanto mais a gente tenta, parece que mais confuso fica, até que o momento a gente vai lá e acerta. Porque justamente precisa conhecer do contexto, precisa entender realmente o que aconteceu para poder montar a manchete certinha com o que a gente vai encontrar na notícia. Então, né? Tentem aí um pouquinho, né? Batam um pouco de cabeça. E aí vocês respondam aí nos comentários, né? Não precisa ser de todas, mas se fosse de todas seria bem interessante. Ou a que você que mais chamou atenção, ou a que você viu, ou que você conhece, né? Ou que se você não viu, que achou mais engraçada. E aí, né? Desafio aí para vocês, para que vocês escrevam aí para mim nos comentários, para nós, né? Como que vocês reescreveriam essas manchetes, né? Que é para já exercitar aí o olhar de vocês na questão da estrutura. E a manchete, ela faz parte da estrutura da notícia, né? E espero que vocês tenham gostado da aula. Essas aqui foram as nossas referências para essa aula de hoje. E aí, né? Torço para que vocês tenham gostado muito da aula. Eu gostei muito de preparar essa aula, né? De trazer para vocês. E agradeço, né? Vocês que assistiram, né? Agradeço também, né? Ao tempo que estão disponibilizando, o interesse. E eu espero vocês na próxima aula, que nós ainda temos mais 2 aulinhas aí para vocês. E não esqueçam de curtir, de se inscrever no nosso canal, que tem várias aulas legais, vocês podem dar uma olhada também, né, nas outras aulas dos colegas, nos podcasts também. E tá muito show, tá muito legal. E é isso, muito obrigada. Muito obrigada. Tchau, tchau.